Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Saudações, pessoal, bem-vindos a mais um Pod Trekkers. Hoje, com a presença do nosso ilustre almirante Grigoletto, diretamente de Miami, e também do capitão Fábio Engler. Vamos continuar falando do episódio Red Angel, que deu muito debate, não é, Fábio Grigoletto? O que você tem a dizer disso? Pois é, muito bom estar aqui de volta no podcast, agora podcast do Discovery. Sem dúvida, esse episódio trouxe, eu acho que ele trouxe os episódios que tem mais informação, na verdade ele traz mais perguntas que eu acho que esclarece. Acho que hoje vai ser um bom podcast aí, junto ao nosso amigo Engler também. O que você achou, Engler? Esse episódio 10 tem muito assunto ainda para ser debatido e esgotado. Acho que vale a pena a gente esmiuçar alguns pontos e alguns paradoxos. É verdade, gente. Bom, vamos começar falando do Leland. E ele será que foi assimilado mesmo? Porque hoje saiu lá uma matéria no StarTrekkers.com, no StarTrek.com. Cuidado, gente, spoiler alerta. Se vocês continuarem, esse podcast vai ter vários spoilers, hein? Estejam alertados. Bom, seguindo, o Leland foi aparentemente assimilado lá pela inteligência artificial, já que no StarTrek.com ele diz que nota uma certa diferença no comportamento dele, né, o Engler? O que você diz? O StarTrek.com, o site oficial do Star Trek nos Estados Unidos, já soltou esse spoiler aí, mesmo para quem não quisesse spoiler, entrou lá todo dia, entrou hoje e já dançou, né? Porque eles colocam que a Georgiou e o Tyler no episódio 11 estão achando estranho o comportamento novo do Leland. Ou seja, ele não morreu, ele está assimilado, ele recebeu nanosondas ou alguma coisa do controle via aquele sensor óptico de senhas sacana da nave. Mas, ô Grigo, diz pra mim, o que você achou de agulha em sensor óptico, cara? O que é isso? Pois é, a gente tava aí a discussão ela pode ir para várias direções. Uma é se é uma inteligência artificial, é uma burrice artificial. essa é a primeira discussão que a gente pode. A segunda, eu tava até eu comentei um pouco com vocês durante a semana. Eu estava assistindo um filme que chama Réplicas, que inclusive tem o Keanu Reeves. Ele é lá um cientista que está tentando passar a mente do humano para um robô. Ele usa um processo igualzinho. É uma agulha que entra ali no cantinho do olho. Em teoria, essa agulha vai até lá uma parte do cérebro e aí ou carrega informações ou puxa informações. Pela história, e até pelos comentários que tiveram antes que falam que o AI foi eliminado, mas ele poderia estar dormente, foi uma palavra usada acho que até foi pelo Pike no episódio, e eu acredito que tenha sido isso. O AI está dormente e aí durante ali todo aquele caos com o Red Angel chegando no planeta, eles tentando aprisionar, ele se aproveitou e foi lá e deu aquela agulhada ali no Leland. Então agora deixo para vocês especularem o que pode vir. Como a gente conversou no outro podcast, no anterior a esse, eu concordo com você. É mais uma burrice artificial do que uma inteligência artificial. Colocar agulha num leitor óptico é só para sacanear. Mas o Engler tem uma teoria aí também. Fala qual que é. Isso aí para mim foi lógico, totalmente lógico, dentro de uma nave da Seção 31, que é uma nave que você sabe qual é o nível dela, né?
não preciso esmiuçar aqui. Se o cara errar 3 vezes a senha para tirar os buffers de segurança, ele toma agulhada e morre. Isso, inclusive, essa tática eles copiaram agora do nosso século, do famoso, aí, não sei se foi mito urbano, não, das agulhas contaminadas com HIV em elevador, praça, banco de praça. Fez a sessão 31. Começou desse truque, hein? Mas é muita coisa, né? Bom, aparentemente eles injetaram algumas nanosondas lá. Mas, gente, olha, eu vou te contar, eu não vou tirar conclusões do próximo episódio, porque eu não sei ainda. Mas injetar nanosonda que vão alterar o cérebro, o cara mudar o comportamento, eu vou esperar o próximo episódio para ver, para depois comentar isso aí. Exato, esse é outro ponto, esse é outro ponto interessante. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aí para vocês, assim, tentando olhar um pouco todas as possibilidades disso, né? A impressão que eu tenho, assim, eu fico vendo que o AI vem do futuro e está tentando mudar o presente deles. A impressão é que existe um paradoxo aí, do tipo, talvez o AI do futuro está sendo criado com a ajuda do controle e eu não sei, fica uma situação meio estilo Back to the Future, esse paradoxo de tempo. O que vocês acham que pode ter esse vínculo, ou são coisas realmente um passado, um futuro isolado e tentando alterar um presente? O que vocês acham? Ô, Engler, fala aí. Realmente lembra muito o De Volta para o Futuro e os paradoxos todos que tem, mas eu acho que lembra mais ainda o Exterminador do Futuro, né? As máquinas do futuro querendo acabar com a humanidade, que é um tema que nunca teve em Star Trek, né? Em nenhuma das séries, é a primeira vez, isso é original, a gente tem que admitir, uma inteligência artificial tentando dominar e exterminar os seres biológicos. Isso nunca tinha sido contado antes em Star Trek, a não ser um outro episódio em que o computador fica maluco e tenta dominar a nave, mas o Kirk vai lá com uma lógica retrógrada e dá um nocaute no computador, né? Inclusive, nós vamos fazer um podcast, que eu tenho uma ideia do nosso colega Sidney, Capitão Sidney, de falar dessas aberrações que aconteceram em TOS e outras séries também. Ele deve estar compilando isso e em breve a gente vai fazer um podcast com essas aberrações, porque outra coisa também é esse episódio do Kirk aí dando um nó no computador do futuro, só mesmo assim, mas tudo bem, não vamos desviar o assunto. E eu acho o seguinte, com relação a essas viagens no tempo, eu particularmente nunca gostei. Porque, não só porque explodiram vulcano numa delas, mas porque parece que acabam mudando todo o canon, entendeu? E não dá certo. Essas viagens, tanto assim, que em Enterprise, Star Trek Enterprise, eles tiveram que dar um baita de uma volta para eliminar toda aquela guerra temporal que existia, porque simplesmente eles não estavam mais respeitando o canon, inclusive perdendo audiência por causa disso. Uma das grandes críticas de Star Trek Enterprise é justamente aquelas voltas que deram sem nenhuma explicação aparente, e esses caras aí do futuro e tudo mais. Outro dia eu escutei alguém comentando, não sei se foi o Engler até, e que falava justamente isso, que pode ser que agora Discovery pega esse gancho e finaliza a tal da guerra temporal de uma maneira mais adequada do que foi Enterprise. Bom, não sei, de qualquer maneira, eu não gosto muito disso não, porque muda tudo. Eu sei que tem um leque de histórias inexplorado, mas pô, eu sei lá, eu não sou partidário disso não. E com relação a... Oi, fala. Eu acho que você vai ficar chateado, porque eu acho que Discovery está indo exatamente para esse caminho de viagem temporal. Acho que você não vai gostar, não. Não, com certeza eu não vou gostar, mas... Bom, tava melhorando, pode estragar de uma hora para outra, né? Você sabe. Falando um pouquinho, a minha esperança, se for para esse lado, é que tem aquela teoria que todas essas mudanças vai corrigir tudo. Assim como o Enterprise também tentou não corrigir com coisas do tempo, mas explicar um pouco das coisas. Assim, tinha muitas perguntas em TOS e nas outras séries que Enterprise respondeu. Então, assim, eu torço para que o que aconteça. E até porque, assim, isso resolveria muitos outros pontos em abertos.
Como, por exemplo, até uma das questões em aberto é o que aconteceria, por exemplo, com o tal lá do motor, o motor de esporos, né? Movendo a chá de cogumelo. Exatamente, ele tem que sumir, né? Pelo cano, esse motor de esporos não pode existir. E a lógica seria que até a última temporada de Discovery, alguma coisa fizesse com que esse motor de esporos nunca tivesse existido antes. Né? É verdade. Na realidade, o motor de esporos acaba com as viagens, né? Ele destrói tudo. Tudo que a gente tem, o motor de esporos acaba. Então ele tem que sair fora, porque esses roteiristas inventaram esse treco aí só para estragar mesmo a história. Não tem nenhum sentido. E agora que vocês tocaram no assunto de desaparecer da história, a gente tem outras coisas aí que precisam ser corrigidas. Por exemplo, o Spock simplesmente, aparentemente, nesses últimos episódios, ele está se tornando, o amiguinho da Burnham, entendeu? Nesse último em especial, ele chega lá e ainda vai dar um ombro amigo lá, como alguém já comentou isso, para ela lá. Então não é bem o que acontece mesmo, porque o Spock nunca mencionou absolutamente nada, em nenhum lugar, de ter uma irmã, mesmo que fosse adotiva. Alguma coisa tem que acontecer. E a gente tem que lembrar também, com relação a isso, eu até dou o braço a torcer, que o Spock simplesmente não comenta nada nunca, né? Ele tinha um irmão e nunca ninguém falou dele também, já teve que aparecer. Né? O Cyborg também foi a mesma linha. Mas falando do Spock, podemos chamar de Spock Pack ou Spec. Spec. Eu prefiro Lobo Spock Lobo Spock. Talvez eu acho que ele veio de algum universo espelho pelo Sporo Drive lá, pelo motor de esporos, e ele não é metade, ele é metade lobisomem e metade vulcano. Então... porque não tem sentido, né, meu? O cara já, vamos dizer que antes ele tava com aquela barbona ridícula lá, que tudo bem, é a moda atual, né? Mas os vulcanos não usam barba nem bigode, nunca usaram. Muito menos, não usam nem costeleta, quanto mais barba e bigode. E esse cara já, tudo bem, ele tava fugindo, tinha um monte de coisa lá e tal, vamos dizer, deixou a barba crescer porque ele tava meio doidão, aquelas coisas todas. Mas agora já não tem mais sentido. Se ele fosse usar a própria lógica dele, já devia ter feito a barba, né? A Michael critica ele, né, no meio do episódio aí. Tá fazendo um sucesso sua barba? Tá dando certo isso aí? Entendeu? Não tem sentido, né? E indo um pouco pro comportamento do Spock, que você comentou, César, assim, sem dúvida, o Spock, depois que ele ficou lúcido, né, ele vem, pra mim, ele equalizou bem um pouco, ele ajudou a equalizar um pouco o personagem da Burnham. Eu acho que ele, tipo assim, coloca ela um pouco no lugar dela, né, ela é um personagem que, em teoria, causa uma guerra e ganha uma medalha. Ela desrespeita a cadeia de comando, agride, a gente viu, agride superiores e não acontece nada. Até esse último momento que você comentou, que ele foi lá e deu o ombro amigo, ou até o ombro irmão, né, pra ela. Eu acho que ele vinha fazendo bem esse equilíbrio de resgatar um pouco do Spock mais tradicional, ajudar a colocar a Burnham sobre um prisma diferente, que daí eu acho que daí o personagem dela tem muito mais sentido, na essência de que é um personagem que vive um pouco aí mais eu diria um pouco não alienado, mas tem uma história muito diferente das pessoas normais da nave, dos outros. Seria assim, realmente ela vive algo um pouco único, né? Mas na primeira temporada não foi bem assim, ela era meio que o personagem principal. Então, trazendo Spock ajuda a mostrar, ok, esse é um pouco o padrão da frota, o padrão de valores e de comportamento e tal, e realmente deixa a Burnham um pouco mais marginal, o que não tem problema nenhum. É até um viés diferente da história. Só que agora deixaram o Spock mais soft, né? Mais amoroso aí, mais simpático com a... Inclusive, ele coloca ela no lugar dela e faz o discurso, e seria como que a voz de muitos trekkers falando pra Burnham ficar quieta, né? Ele põe a Michael no lugar dela, fala pros outros que ela é desse jeito mesmo, ela quer resolver tudo sozinha, mesmo quando ela sabe que não pode.
E ele vai falando as coisas, vai dando uns discursos que ele coloca a Michael no lugar dela, como muitos gostariam de colocar, né? E é engraçado você falar isso, Fábio, me ocorreu uma coisa interessante, porque Discovery... Fábio, você tem que distinguir. Hã? Qual Fábio? Sim, desculpa. O Engler. Eu tô com 2 Fábios falando aí, então tá. O Engler, você falou uma coisa interessante que me ocorreu uma outra uma visão interessante. Porque Discovery já tem todos os seus episódios gravados. Isso quer dizer que os próprios roteiristas, ou melhor, a roteirista que substituiu aqueles 2 patetas que saíram, já tinha percebido isso, porque ela põe o Spock para dar uns esporros lá na Michael e não, sem saber a reação que teria os trackers, né? Então ela já estava percebendo, essa nova roteirista já estava percebendo que eles estavam forçando demais a barra ali para aquela mulher ser o centro do universo, pô, todo mundo girava em torno dela, como já discutimos em outros podcasts, inclusive a respeito disso. Mas, falando só um pouquinho mais do Spock, engraçado que ele ficou sabendo daquela surra que é mais uma violação de regra da Michael aí. Como é que ele sabia da surra que ela deu no Leland, não é verdade? Isso é uma questão interessante. Porque não apareceu em lugar nenhum, mas ele sabia lá. A gente vai ter que ficar deduzindo que ela falou em off isso pra ele. Apareceu na tela, sei lá. Se você olhar devagar, frame a frame, a hora que a Michael entra na sala de ciências que tem o Saru e o Leland, ela pede licença pro Saru para ficar a sós, e quando o Saru sai, se você der um frame a frame na tela, você vai ver que ele sai da sala e do lado de fora parece que é a ponte de comando. Parece que está todo mundo lá na ponte, fazendo as suas coisas. Então talvez essa sala de ciências esteja na ponte de comando, e por isso o Leland, quando saiu dali sangrando, já perguntaram o que foi, ele já falou, e por isso que o Spock ficou sabendo. Mas não, ficou muito mal subentendido isso, né? E eu queria até que o Grigo comentasse isso daí, inclusive porque ela não é punida por isso, né? Ela surra um capitão da frota e não é punida por isso. Né? Não, inclusive quando ela tá batendo, você prestar bem, eu não vejo. Quando assisto o Discovery, eu vejo no áudio original em inglês. Eu não sei como foi feita a dublagem nesse ponto, mas em inglês ela fala com raiva, assim, ela bate nele e fala: esse foi pela minha mãe, fala assim, mãe. Não, em português em português ela pediu desculpa, desculpa, eu escorreguei aqui. Que isso? De onde você tirou isso? Não, essa parte eu já não saberia, mas assim, total de acordo. Isso aí ele inventou aí agora. Inclusive a cena ficou até um pouco estranha, porque assim, o Saru já estava dando assim uma enquadrada no Leland, né? Aí vem a Michael, não, assim, vem o Saru tava assim, no jeitão dele, né? Um pouco mais mais alto e olhando de cima para baixo. Não, mas ele tem uma forma não direta às vezes de confrontar. Ele foi meio que cercando ele e explicando o racional para ele, assim, botando ele no canto com argumentos. A Michael já chegou direto, falou: me fala isso, e já saiu dando murro nele, quer dizer. Enfim, ficou uma coisa esquisita até de ver em Star Trek isso, independente da história, de tudo isso, fica uma coisa muito esquisita, porque ela vai e bate, não acontece nada. Esse próprio lance da agressão. Não, mas eu só queria comentar agora, né? Fala, Ingrid, desculpa. Pode ser que a Michael seja condenada no próximo episódio, porque bateu nele, mas depois seja redimida de novo, porque ele vai começar a aprontar, né? Se ele tá assimilado, ele vai começar a aprontar contra a frota, e aí vão pedir pra ela matar ele, né? Que vai ser a reviravolta. Mas é muito esquisito, cara. Mesmo porque a Michael, ela foi praticamente criada na filosofia pacifista vulcana, né? Entendeu? Exatamente. Então, entendeu? Não Universo tem... espelho, peraí. Olha, vou te contar. Eu tô achando que ela foi substituída pela outra. A outra não morreu, tiraram a Michael daqui, mandaram pra lá e fizeram uma
uma Olha, troca aí. é uma boa ideia da sua. Vai ver que fizeram isso com ela, como tinha com o Lorca. A gente achava que o Lorca era do Prime e ele era do espelho. Agora é o contrário. É, exatamente. Pode ser. E será que, já agora traçando um paralelo ao Matrix, agora eu vou dar uma puxada longe da história. Será que o Leland... Entendeu em português? Matrix. É o Matrix, isso aí. Será que o Leland, quando tomou a agulhada, ele já não pediu pra carregar ali um programa de luta pra ele se defender da Michael? É, já deve ter programado várias lutas já. Aliás, é como já conversamos outras vezes aqui no podcast mesmo. Depois que apareceu aquela Lula que veio diretamente de Matrix lá como é que chama lá, daquele viagem no tempo lá que destruiu o transporte. Pô, aquela Lula era Matrix perfeita. Agora qualquer coisa que de Matrix, mais Por uma, isso. né? É, assim, eu achei inclusive lá aqueles... eu não sei qual era o termo que foi usado, mas aqueles seres, né, lá do AI do futuro, uma cópia perfeita lá do filme do Matrix mesmo, quando eles vão... Sim. Quando o Matrix foi atacar lá a cidade de Zion, se não me engano, usava aqueles seres. Por isso que eu fiz aí um paralelo de Matrix e... acho que o lado legal de Discovery, ele tá fazendo um paralelo com assim, não só com Star Trek, mas com as outras facetas de ficção científica, né? É verdade. Esse é um ponto positivo aí de Discovery. É. E aí, mas o Spock vai ser julgado por motim? Afinal de contas, ele apontou uma arma lá para a tripulação toda. Quando eles iam tentar salvar a Michael, que também é um paradoxo violento, já discutimos muito, mas será que ele vai ser jogado por motim de novo? Ele apontou a arma, não deixou ninguém reviver ela lá, pôr oxigênio para ela. Ela morreu, ele fez o certo, que era para trair o anjo, né? Ele estava combinado, mas estava todo mundo contra e o próprio Pike falou para ele baixar a arma. Ele não baixou, né? Não. Eu tenho uma outra teoria disso. Eu acho que quem tem que ser culpado é o Sarah e a Amanda. Eles com certeza criaram os 3 filhos mais revolucionários da... Né? Os únicos amotinados da frota. O Cyborg no futuro vai sequestrar a Enterprise. O Spock, o Spock já tá ignorando o Pike, as ordens do Pike, e a Burnham já foi a primeira amotinada da frota. Tudo vem da criação do capeta, hein? Não vamos esquecer que a Amanda já tinha escondido o Spock fugitivo, né? Então ela já tinha um estilo aí. Eu tô achando que é o lado humano da família do Cyborg. Só um minuto, Engler. Só um minuto, Engler. Porque a Amanda, ela já viu que ela criou a filharada de um jeito mais rebelde. Estão todos amando, Estão todos amando. A Amanda, além de ter escondido o Spock, ela teve a ousadia de entrar na base Estelar 11 e roubar o prontuário eletrônico do Spock. Sim. Exatamente. Isso é crime. Mas é impressionante, famíliazinha danada. Falar nisso, qual é o sobrenome do Spock? O nome do Spock? É, o sobrenome. Agora deu tela azul aqui. É claro, porque ele é um sobrenome impronunciável. Ele fala isso. É verdade. Ai, gente, viu? Mas falando em mãe... Mas César, perdão. Fala. Qual que é a lógica de dar... Qual que é a lógica de ter um nome impronunciável? Só em Vulcano. Na língua vulcana eles conseguem pronunciar, né? Mas sei lá, mas eles têm o mesmo, né, a mesma fisiologia nossa. Eles têm o que? Guerra escondida para não, fazer um som diferente. Se eles têm uma pálpebra diferente que protege eles do sol, da luz do sol, que nós não temos, pode ser que eles tenham também uma corda vocal diferente ali. Pode ser o sangue verde, dá uma entonação maior ali. Isso. Eles vão ter o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem uma nota a mais. Na verdade, o Spock nunca gostou de falar da família, e ele fala, né, em Star Trek 5, que ele nunca falou do Cyborg porque ele não achou relevante falar de assuntos pessoais. Então ele também não quer falar o sobrenome da família. Ele é chato mesmo.
É o seguinte, mas falar em mãe aí, que a gente falou da Amanda e tudo mais, só a mãe da Burnham sobreviveu? Tá viva? E o pai? O que aconteceu? Inclusive, deixa eu só complementar aqui, inclusive, como é que ela sobreviveu? Porque uma coisa, né, os Klingons invadiram, mataram todo mundo, porque ninguém sabe quem resgatou a Burnham criança, na realidade. Eu não sei se eu não lembro, talvez tenha falado, eu não lembro agora, mas o Sarek, que vai criar ele não fala como ele pegou ela para criar. Aparece uma cena dela no meio de fogo e tal, à noite, no planeta, no meio do fogo lá, tudo destruído. Aparece a Sarek e pega ela e faz um elo mental com ela para ela se acordar e leva ela para fora. Mas é engraçado, não acharam os corpos dos pais, então? Pois é, não acharam, né? Entendeu? Eles podem estar vivos, o pai pode estar vivo mesmo. Ou então eles ainda não morreram e essa é uma versão anterior à morte deles. Nossa Senhora. Viajaram então, e parte do e parte do futuro deles é voltar para aquele tempo e morrer para a história poder se desencadear. Meu Deus do céu. Tá vendo por que eu não gosto de viagem no tempo, meu? Pelo amor de Deus. Todo mundo viaja. Agora, falando em paradoxo, né? Será que é a mãe da Burnham mesmo? Será que a Burnham vai assumir o traje do anjo? Tem gente falando que não é que aquela senhora que aparece no final do episódio não é a mãe da Burnham, mas ela chama de mãe. Ela chama de mãe. Pra mim não tem dúvida que não é a mãe. Sim. Exatamente. O que eu acho que outro ponto é se o pai tá vivo. Acho que a primeira aparição do anjo era uma figura, acho que era uma figura um pouco mais masculina até. Então pode ser que seja o pai também esteja aí, não apareceu. Pode ser que mais de uma pessoa. Não, mas aí mas conforme a gente falou, existe uma coisa bem estranha. Quando a gente falou no podcast passado, o Engler é médico, já pode até falar, a gente começou a comentar a respeito disso, que eles falam que os padrões cerebrais lá, os padrões cerebrais, são 100%... Neural, muito bem, o padrão neural era 100% da Burnham. Entendeu? Que já ia gerar um paradoxo, uma vez que a gente... se o pessoal fala para Burnham que ela vai fazer uma armadilha para pegar o anjo vermelho e da Burnham, do presunto queimado, eu vou falar assim que é mais fácil. Exato. Entendeu? Se não tinha sentido, porque ela já sabia porque ela ia votar no tempo e não sei o quê, umas coisas assim bem... Entendeu? Mas César, o que eu entendi um pouco, até revi o episódio hoje de novo, eu não sei se eles usaram... o termo que eu acho que foi usado acho que era o biotipo da Burnham. É a assinatura bioneural da Burnham. Então, mas eu acho que não era bioneural. Bioneural. Eu não sei se... Acho que é um ponto pra gente revisar. O que eu entendi escutando aquilo era que era mais a parte do DNA, talvez, da mãe. Não, ele fala literalmente, a Tilly fala literalmente, ela encontrou um arquivo onde tem a assinatura bioneural e é da Burnham. Só que essa assinatura bioneural é de um evento que está gravado lá nos arquivos da Ariane recuperados. Mas pode ter tido vários outros eventos que outras pessoas entraram no traje. A mãe, o pai, outras pessoas. Esse é outro de ponto. qualquer maneira, é um monte de paradoxo isso daí, né? E outra também, né? Percebemos o seguinte, que o tal do traje do anjo vermelho e tal, na realidade, o traje em si, quando a mãe dela, ou seja lá quem for, foi expelida da máquina, a máquina em si são as asas, né? Porque o traje é só feito para proteção. Porque ela é jogada fora. Aí fica aquele equipamento todo lá de fora lá. Ela foi cuspida. Foi cuspida, exatamente. Então o traje deve ser algum tipo de proteção, de viagem, sei lá o que eles inventam aí. Para aguentar estilingada. Né, deve ser mesmo. Que é uma Technobubble novamente aí, para explicar esses trecos aí. Mas, bom, enfim, esses inclusive paradoxos... é legal, falando dessa roupa, inclusive, já aproveitando, essa roupa ficava ligada por um gancho, né? Um gancho, sei lá, de energia para permitir o anjo voltar pro ponto de origem dele. É uma âncora, né? É, uma âncora, isso. Uma âncora de energia. Esse raio vermelho que o anjo joga na Michael para tentar revivê-la
parece muito semelhante à âncora que prende o anjo, pode ser, na verdade, um feixe de energia temporal que faz ela voltar 1 ou 2 minutos no tempo, e aí ela está viva ainda, e aí entra oxigênio no ambiente, lá tal, e ela consegue reviver. Não, mas pelo amor de Deus, isso é uma viagem total aí, pelo amor de Deus. Deus me livre. Já imagina só, você volta 2 minutos no tempo. Eu queria fazer uma coisa dessa antes do sorteio da Mega Sena. Inclusive porque esse raio tirou aí um pouco do prazer que o pessoal teve de ver a Maiko, a famosa queima presunto, morrer lentamente, né? Alguns gostaram de ver essa cena, inclusive ela morrendo pouco a pouco, e até acharam que o Spock ali ia deixar ela morrer mesmo, enfim, mas o raio consertou tudo. E é engraçado que esse raio de energia vai bem no tórax da Maiko, como se ela estivesse dando um choque para reviver, uma ressuscitação cardíaca, né? Ah, mas, pô, é muita... Bom, tudo bem, até a ressuscitação, eu até entendo, mas, pô, voltar no tempo 2 minutos, bom, isso aí... Alguém Fala. E ela tava no ambiente sem oxigênio lá, com sei lá, com a atmosfera que matou ela, quer dizer, o raio não só curou ela, mas fez ela viver nas mesmas condições que ela morreu, quer dizer, é algo extremamente poderoso. Ela começou a respirar aquele gás lá, maldito. Olha, sei lá, viu? Muito, muito esquisita essa cena aí, muito estranha. Mas o Grigoletto mencionou o Spock aí, que a gente tem chamado de Spec. O Spec tá se parecendo com o Spock de TOS? O que você tá achando, Grigo? Eu tô assim, eu acho que ele tá adequado um pouco com o período de TOS. Não diria TOS, né? Mas antes de TOS, a gente pega o que existia do Spock antes de TOS, era lá o episódio The Cage, ou Menagerie, como ele foi colocado em TOS, nessas duas versões. O Spock, mas essa primeira versão até tinha aquela famosa cena dele brincando com as plantinhas lá em Talos 4, e ele dava uma risadinha. Então, parece que ainda é um Spock tentando aprender a conviver com o seu lado humano, mas com a ponderação vulcana, com a lógica vulcana. Eu acho que ele tá bem, em termos de personagem, tá bem, assim, do que a gente viu em TOS. E o ator também acho que tá de parabéns. O ator tá muito bom. Acho que ele tá dando o ar de Spock, né? Tá passando a presença do Spock do personagem na série. A única coisa que a gente enfim, tem sido muito comentada é essa barbicha dele aí, que ele tava até malucão, a gente entende, ele ficou sem fazer barba, mas depois que ele recuperou aí o controle, a barba parece que ele ignorou. Eu não sei o que o Engler acha disso tudo também. Nós já comentamos isso no começo desse podcast a respeito da barba, mas o Engler, fala aí, realmente. O Grigoletto, ele recuperou o controle ou o controle entrou nele e atrapalhou ele? Eu acho que ele ainda tá meio atrapalhado, ele tá É verdade. se resolvendo ainda, e acabou de fazer as pazes com a irmã, que eu achei que ele não ia fazer nunca. Foi ilógico. Na verdade, o Spec, né, esse Spock do Ethan Peck, ele tá bem diferente do que a gente conhece da série clássica, porque ele tá realmente 10 anos antes, né, ainda tá amadurecendo, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu achei curioso é que esse domingo passado teve um festival em Los Angeles, e Discovery teve um painel e todos os atores estavam lá com o Kurtzman, e perguntaram atrás das câmeras, perguntaram para o Peck se ele vai estar continuando na terceira temporada ou não, e ele olhou assim para o cara, para o entrevistador, e falou assim: não posso comentar nada. Então levantou uma lebre aí. O que eu acho é o seguinte, eles acharam um bom ator para fazer o Spock. Ele tá realmente, concordo com vocês, ele tá numa fase ainda de adaptação entre o Spock mais emocional que ele vê lá em Talos 4, né, que ele ainda sorri e tudo mais, e o Spock mais cerebral que aparece em TOS, que a gente conhece, né? E o ator tá muito bem, viu? Me surpreendeu. Eu desconfio até que ele tá melhor que o ator dos filmes,
Zachary Quinto, mas eu Os- discordo. Pode falar. Eu acho que o Zachary Quinto foi bem. Eu acho que os dois estão fazendo bons trabalhos. Eu acho que a gente não precisa desmerecer um e o outro. Até aproveitando, falando um pouco do Spock e aquele tema de paradoxo temporal, será que esse Spock novo ele não é assim? Porque assim, o jeito que a história está sendo explicada talvez no canon, né? Talvez no canon de Star Trek, a Michael tivesse ido para casa do Spock quando ela era pequena e ela teria morrido quando ela saiu lá no deserto pelo monstro. E aí o Red Angel veio e alterou tudo isso. Exatamente. Então, esse Spock que a gente tem agora é um Spock que teve essa, como pode dizer assim, cresceu com a Michael. Porque isso foi exatamente o que nós comentamos na primeira parte desse podcast, o Engler e eu, a respeito disso. As teorias que rolam por aí exatamente falam sobre isso, que o Anjo Vermelho pode ter alterado que a Michael tinha morrido e ela não morreu mais, aí mudou toda a linha temporal. Mas aí cai de novo naquilo que eu já falei, né? Novamente, a maledeta mudança de rumo pela alteração no tempo, né? Voltando no tempo e alterando, e você cria uma nova linha temporal, e isso vai acabar complicando mais do que ajudando. Mas eu acho que não criou nova linha temporal, não. Eu acho que essa âncora de energia do anjo é a resposta sobre essa linha temporal. Essa âncora permite que o anjo venha do futuro para o passado, sem sair da linha temporal natural onde ele está e sem criar uma nova linha. Sem essa âncora, criaria novos universos paralelos, novas linhas temporais. Essa âncora é a chave para explicar por que não é uma nova linha temporal. É a mesma, continua a mesma linha temporal. Isso aí. Eu ia dizer que o Robert Zemeckis ia querer isso Ele esqueceu disso, então, lá no De Volta para o Futuro. Seria perfeito para ele ter essa âncora. Aliás, De Volta para o Futuro só tem paradoxos, né? Por falar nisso aí, tem que ter um jeito da Discovery ser mandada 1000 anos no futuro. Afinal de contas, ela nos short tracks. Nos short tracks, muito obrigado. Ela já está 1000 anos no futuro, inclusive numa época de guerra e tudo mais, né? E com uma IA, né, uma inteligência artificial aí bem sofisticada. O que você acha disso, Grigo? Eu acho que isso aí pode ser talvez assim, que dá a entender, né, tentando especular aí, pode ser talvez a explicação para que a Discovery não tenha seguido no canon, na linha temporal normal. Pode ser que talvez no final da série aconteça alguma coisa, a nave, enfim, a tripulação sai, ou alguma batalha, enfim, a tripulação sai da nave e ela talvez vai se autodestruir e ela acaba ligando o Sporo Drive e vai pro futuro. E desaparece. Isso aí. Não, pode falar, Engler, pode falar. Especulando nisso, então, eu imagino que pode acontecer que no final o anjo tenha conseguido resolver os problemas do controle, acabado com a invasão, e tenha mandado a Discovery, através da tecnologia do Anjo Vermelho, para o futuro 1000 anos. Talvez não nessa temporada, mas nas últimas temporadas esse anjo, ou essa tecnologia do anjo volte, jogue a nave para o futuro e mude essa realidade. Por isso que a gente nunca ouviu falar do Sporo Drive. Mas é interessante também pensar que a inteligência artificial da Discovery 1000 anos no futuro, que apareceu no Short Tracks, pode ser uma variante ou o controle que foi consertado e ficou dentro dos bancos de memória, os bancos de dados da Discovery. Como a gente viu no Short Tracks muito pouco, na realidade, eu acho que pode ter uma série abre um leque de opções aí para o pessoal explicar o Sporo Drive, que a gente nunca ouviu falar, a própria Michael,
a Discovery sumindo no tempo, porque eles podem fazer uma série de coisas aí, né? Imagina só que eles podem ter aprisionado a IA dentro da Discovery e despachado ela para o futuro, sei lá para onde, eles nem queriam saber para onde era, e ela com o tempo, nesses 1000 anos que ela ficou, sei lá onde, ela pode ter evoluído de uma maneira que se tornou até senciente, que é uma coisa interessante que ocorre no Short Track. A gente, aparentemente, ela é até um pouco senciente, ela não é um simples programa, né? Ela está mais evoluído. Tanto que ela tem um certo sentimento lá pelo carinha e deixa ele embora depois, né? Enfim, e tem... tinha alguém que tinha comentado aí alguma coisa de Arauto da Morte, acho que foi você, Engler, não foi? O Spec... O Spock, ou Spec, ele tá bem anunciador, né? Arauto da Morte, porque ele anuncia para todo mundo e bota a arma na cara de todo mundo que a Michael tem que morrer. E ele, 10 anos depois, ele faz o mesmo com aquele episódio do Portal da Eternidade, uma cidade à beira da eternidade, que ele fala pro Kirk que a Edith Keller tem que morrer. E ele também fala numa viagem, naquele outro episódio, onde nenhum homem jamais esteve, ele também fala que o Gary Mitchell tem que morrer. Eu não sei, acho que deve ter mais episódios que o Spock manda todo mundo morrer. Quer dizer, é engraçado isso. Além de eles estarem numa família desestruturada que só são só contra a lei, ainda tem o Arauto da Morte aí. O lance da família é para fazer um podcast só disso, acho que é um... Até outro dia, né? A Amanda, o Sarek, o Cyborg, a Michael, quer dizer... É terrível, a gente falou deles pra caramba nesse podcast aqui. Uma coisa que a gente falou e tudo mais, a gente até seguiu, será que os outros, já que o Leland pode ter sido assimilado pelo que a gente viu ali, com aquelas injeções enfiando no olho dele, será que vão ter outros que também pode ser? Já que ele está na nave, será que vai assimilar outros? Lá ele vai mandar ler alguma coisa lá para usar o leitor óptico e vai assimilar outras pessoas aí dentro da seção 31, porque não é possível, né? Até agora não me conformei com aquela agulha entrando. Eu acho que o Tyler é um sério candidato a ser o próximo assimilado. Exato, e talvez a agulha despertar o Vok nele de novo, né? Nossa, aí ia ser legal, hein? Aí embanana a série tudo de novo. Volta tudo outra vez. Mas, gente, o nosso tempo já está até se esgotando. Eu queria chamar o pessoal que está nos ouvindo para até nos acompanhar em outras mídias, como, por exemplo, o WhatsApp. Eu vou deixar o Engler falando do WhatsApp aí. Pessoal, o WhatsApp do Star Trekkers oficial é um dos maiores grupos de WhatsApp do Brasil, falando só sobre Star Trek. Se você quiser entrar no grupo, é só mandar um e-mail para nós no startrekkers2014@gmail.com, o seu nome, telefone, a sua idade, e a gente coloca você no grupo. É isso aí. E esses podtrackers nossos aqui também estão agora naquele local lá, que eu esqueci o nome, como é que chama? O Spotify. Spotify, exatamente. Você entrando no Spotify, procurando por podtrackers, você vai achar todas os nossos podtrackers até hoje lá e poderá baixá-los e ouvi-los no momento que você quiser. E no nosso site também, no www.startrekkers.com.br, você vai poder ouvi-los o momento que quiser, porque eles estão disponíveis desde o primeiro que a gente fez. Ô Grigoleto, o que você tem a dizer de considerações finais desse episódio aí? Não, só agora esperando, assim, espera que nos próximos, acho que são mais 3 episódios, né, que devem ter. 4. A gente espera que ele... 4, né, 3 ou 4, enfim, eu espero que eles expliquem um pouco mais essa história aí, que não deixe as coisas em aberto, né, tem muita, como a gente, enfim, conversou hoje, tem muita coisa aí para ser explicada, e eu espero também que a série termine um pouco mais acertada, né, depois que me doou aí a produção lá com a Michelle Paradise, acho que estamos tendo a direção do Jonathan Frakes mais presente, enfim, a qualidade da série vem melhorando, então acho que eles estão... enfim, já foi tudo gravado, né? Na verdade, eu espero que eles tenham incorporado esses elementos novos até o final para garantir que
Discovery não só continue, mas continue bem, né? Ela possa ir, talvez a esperança é que o Red Angel conserte a série, não só a história, mas conserte a série e deixe os fãs até mais unidos. Acho que Discovery, desde que foi lançada, deu uma polarizada na base de fãs, alguns gostando, outros não gostando da série, muito aí ao redor da Michael e das inconsistências da série. Mas aí eu tô com bastante esperança, eu inclusive fui um desses, eu tô agora gostando mais da série, espero que ela conclua bem. Vamos ver, eu espero que sim. E você, Engler, o que você tem a dizer de considerações finais? Eu também espero que já no próximo episódio já respondam metade das perguntas que tem para responder. Tem muita coisa para responder até o final. Pra não ficar tudo no último episódio, como foi na temporada 1, e ficou muito corrido, não ficou legal. Acho que eles já deviam começar a responder as perguntas que estão no ar e não colocar novos mistérios, né? E a outra coisa é que eu espero que... Eu estou gostando muito da série e eu espero que a próxima temporada eles anunciem no último episódio a chegada de um novo personagem convidado, como foi o Pike e o Spock, que seja talvez Almirante T'Pol, vindo lá 150 anos depois de Archer, da Enterprise, chegue a aparecer no próximo temporada 3, é isso. Vamos torcer para isso aí. Também não podem. Alguém tá amando T'Pol. Enfim, eu acho ela. Não sei se eu já comentei antes, mas eu acho que ela já é velhinha, né? Porque ela participou daquela missão da Enterprise, que ela ia lá para uma cidade, ela já mostrava que ela tinha uma idade um pouco mais avançada na Enterprise. Então, não sei se ela durou aí todo esse tempo. Eu acho que todos os fãs de Star Trek esperam que sim, seria interessante. Bom, gente, nosso tempo já se esgotou. Como eu ia dizendo, eu acho que também tem que ter algumas coisas que tem que deixar para a próxima temporada, porque se eles responderem tudo agora, acaba a série, né? Então, como por exemplo o negócio de Sporo Drive e tudo mais, essas coisas todas aí, eles têm que deixar mais para frente para responder. Enfim, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer a presença do Grigoletto diretamente de Miami. E também queria agradecer a do Fábio Engler. E contar com vocês num próximo Pod Trekkers. Então, pessoal, vida longa e próspera para todos vocês. Até o próximo Pod Trekkers. Até o próximo. Capla.